Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição que é muito importante para a nossa vida, para o nosso enlevo espiritual, praticando a fé. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se formos apenas ouvintes da palavra e não praticantes, acabaremos enganando a nós mesmos. Colocar a fé na prática é o chamado central da vida do cristão. Podemos colocar a fé em prática por meio da confiança em Deus e por meio da obediência à sua palavra. Podemos praticar a fé quando reconhecemos o poder, a força e o amor de Deus por nós. Nós podemos praticar a fé quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. Podemos praticar a fé quando amamos a Deus e ao nosso próximo. Podemos praticar a fé quando buscamos uma vida de obediência à sua palavra. Nós podemos praticar a fé quando tiramos os olhos do nosso próprio eu e nos voltamos para Deus. Colocar a fé em prática é agir. A fé não é estática, está em constante movimento, em constante crescimento. A fé é realista, não é teoria. A fé é prática. Podemos então ver isso na vida de Cristo. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, a sua fé era uma fé dinâmica, uma fé crescente. Foi sempre uma fé na prática. A fé de Cristo era crescente na prática da verdade. Testemunhos para Ministros, página 454. O ser humano é eleito para obedecer a cada palavra que procede da boca de Deus, a fim de que ele seja não somente um ouvinte, mas também um cumpridor da palavra. Primeiro tópico: o doador perfeito. Nós aprendemos no primeiro tópico que a bondade de Deus é tremenda, é extraordinária. Isso nos revela que Deus é um doador perfeito. Todo dom perfeito vem de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, conforme Tiago 1, verso 17. Então, tudo o que é bom vem de Deus. E Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. Se Deus fez suas promessas, devemos crer que Ele as cumprirá. E Ele já cumpriu a maior de todas as suas promessas. A morte de Jesus por nós revela o grande amor do Pai por nós e o seu desejo de nos redimir do pecado. Ele nos deu, então, a oportunidade de salvação, nos deu a sua graça por meio de Cristo, perdão, regeneração, salvação, vida eterna. Então, vamos colocar em prática a nossa fé, crendo que Deus fez e faz tudo por nós. Deus empenhou todo o céu e a sua glória em nosso favor. Mesmo sendo indignos, Deus se empenhou em salvar a raça perdida, pelo seu amor e por sua graça. Nós aprendemos ainda no primeiro tópico que somos gerados pela palavra de Deus, conforme Tiago 1:18, 1 Pedro 1:23 e 1 Pedro 2, verso 9. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, ser gerado pela palavra de Deus significa que, por meio da sua palavra, Deus nos faz renascer para uma nova vida, para ser uma nova criatura, para sermos transformados e vivermos pela verdade. É a palavra de Deus que restaura a imagem de Cristo em nós. E nós somos gerados por Deus para sermos suas primícias. Fomos gerados por Deus para sermos uma geração eleita, uma geração sacerdotal, uma geração que anuncia a este mundo as virtudes do reino de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou então como geração eleita para vivermos uma vida que lhe agrada, uma vida então que glorifica ao nosso Pai Celestial, com sua graça e por meio das boas obras em Cristo Jesus.
Assim, a verdadeira fé é colocada em prática. Segundo tópico, acalmando os ânimos. Nós aprendemos no segundo tópico que, no mundo cheio de ódio e violência, nós somos chamados a fazermos a diferença. Somos chamados a fazer diferentes. Somos chamados a colocar a nossa fé em ação, em prática. Nos tornamos diferentes do mundo colocando a palavra de Deus na nossa vida, praticando a palavra de Deus no nosso viver, vivendo uma vida de paciência, vivendo uma vida de humildade, vivendo uma vida com calma e perseverança, né? Diante dos desafios que estão à nossa volta em todas as circunstâncias, nos relacionamentos, nos negócios, em todos os âmbitos. Nós somos chamados por Deus para sermos exemplo onde nós estivermos. Não é fácil, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós podemos ser. Tendo uma vida de relacionamento com Cristo, Ele nos dará força para isso, para termos os ânimos acalmados, para sermos um exemplo aonde formos. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Estabeleçam como regra nunca criticarem um ao outro, mas incentivem o elogio sempre que puderem. Alguns consideram uma virtude ser desinibido e elogiam o hábito de expressar abertamente os pensamentos desagradáveis que carregam no coração. Eles permitem que um temperamento irado se derrame num dilúvio de críticas e reclamações. Quanto mais falam, mais empolgados ficam e Satanás está a postos para ajudar na obra, pois isso lhe agrada. As palavras irritam quem as ouve e são rebatidas, provocando expressões ainda mais duras, até que uma pequena faísca se transforme numa grande fogueira. Ambos sentem que enfrentam todas as dificuldades possíveis e que suas vidas são extremamente infelizes. Por isso, tomem a firme decisão de controlar os pensamentos, as palavras e os atos. Quando algum de vocês se ressentir, estabeleça como regra ir sozinho e orar humildemente a Deus. Nós aprendemos ainda que um temperamento explosivo não agrada a Deus, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus, conforme Tiago 1, verso 20. Uma pessoa irada não pode representar o caráter de Deus, porque não vai pensar para falar, não vai pensar para reagir, não vai pensar para responder, e então as palavras e as coisas podem sair do controle. Para quem enfrenta essa dificuldade, esse tipo de dificuldade, a prática da palavra de Deus é o remédio. Estando ligados a Cristo em constante oração, estando ligados a Cristo, a vida e o temperamento dessa pessoa pode ser transformada. Agora, viver uma vida de íntima comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de humildade, de reconhecimento dos seus próprios erros. Então, é a chave para mudar de vida. Esse é o único caminho seguro para a vitória. O terceiro tópico, valorizando a luz. Estamos nós valorizando a luz que recebemos? Aprendemos então no terceiro tópico que Deus fez um chamado especial para cada um de nós. Temos valorizado o chamado de Deus na nossa vida? Deus nos faz o chamado para colocarmos nossa fé em prática e para nos afastarmos da vida de pecado. Deus fez o chamado para cada um de nós. Vamos obedecê-lo ou não? Temos vivido uma vida de exemplo ou uma vida de infidelidade, uma vida que tem envergonhado a causa de Deus, a causa do Evangelho, porque nós temos o privilégio que Deus nos dá a cada dia e também temos as nossas responsabilidades. Mas quando nós vivemos para o pecado, nós então estamos rejeitando a graça divina. Aprendemos então também, ainda no terceiro tópico, que a palavra de Deus ela se relaciona intimamente com a nossa salvação, especialmente nos últimos dias, porque a palavra de Deus ela é o nosso guia.
A palavra de Deus que nos conduz para a salvação eterna, e nós vemos que todas as profecias nos mostram, então, os acontecimentos dos últimos dias. E Deus nos revelou por meio da sua palavra a cada um de nós os acontecimentos finais. Pois é o desejo de Deus que nenhum se perca. É pela aplicação prática do Evangelho em nossas vidas que então nós alcançaremos a salvação em Cristo. Por isso, querido irmão, querido amigo, estudemos a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a nossa única saída. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é o maior tesouro, o tesouro escondido a quem tanto estamos buscando. Deus promete a autêntica atuação do Espírito Santo na alma humana para conceder eficácia através da palavra. Cristo declara que a palavra é espírito e vida. Satanás trabalhará de forma mais sutil para inserir inovações humanas disfarçadas com roupas angelicais. Mas a luz da palavra está brilhando em meio à escuridão moral. E manifestações miraculosas nunca substituirão a Bíblia. Devemos estudar a verdade, devemos procurá-la como um tesouro escondido. Ninguém receberá maravilhosas iluminações separadas da palavra, nem para substituí-la. Apeguem-se à palavra, enxertem-na em si mesmos, e ela fará os homens sábios para a salvação. Quarto tópico, o espelho da lei de Deus. Nós aprendemos no quarto tópico, conforme Tiago 1, 22 a 24, que é importante examinarmos a nós mesmos, examinarmos o nosso coração a cada dia. Precisamos analisar, fazer um autoexame. Preciso examinar se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus. Estou apenas sendo ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor? Porque se sou apenas ouvinte e não cumpridor, estou apenas me enganando a mim mesmo. Tiago 1, 22 a 24. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Muitos recebem aplausos por virtudes que não têm. O investigador de corações analisa os motivos e, com frequência, ele registra ações que receberam muitos aplausos, qualificando-as como frutos do egoísmo e da vil hipocrisia. Cada ato da vida, não importa se é excelente e louvável, ou digno de crítica, é julgado pelo investigador de corações segundo a intenção que o motivou. Muitos negligenciam a autoanálise no espelho que expõe as falhas de caráter. Precisamos então analisar a nossa própria vida, o nosso próprio caráter, de acordo com a lei de Deus. Está a minha vida de acordo com a palavra do Senhor? Está a minha vida de acordo com a lei de Deus? O que motiva as minhas ações? São egoísmos disfarçados ou são o toque do Espírito Santo na minha vida? Preciso eu mesmo fazer essa autoanálise. Nós aprendemos ainda no quarto tópico que a verdadeira lei da liberdade é se entregar a Cristo e obedecer aos seus mandamentos. Essa é a lei da liberdade. Escravidão é ser escravo do pecado. Ser escravo é quem é escravo do pecado. Agora, aquele que obedece e guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos, esse vive na prática da lei da liberdade, vive uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Pois a lei da liberdade é a lei da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Tiago 1, 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O quinto tópico, a verdadeira religião. Nós aprendemos no quinto tópico que precisamos controlar a nossa língua. O controle da língua,
a forma como nos expressamos, a forma como controlamos ou não a nossa forma de falar, também é um aspecto essencial do cristianismo. O modo que falamos, o modo em que usamos a língua mostra se somos ou não verdadeiros crentes, se praticamos a verdadeira religião ou não. Como estão sendo as nossas palavras, palavras de críticas, palavras de raiva, palavras de suspeitas, palavras de engano, palavras de maldição contra o nosso próximo. Se nos entregarmos a Cristo, Ele pode transformar o nosso jeito de falar. E assim iremos dar um bom exemplo de cristianismo, de verdadeira religião. Com a ajuda de Cristo, com a ajuda que Cristo oferece, aprenderemos a controlar a nossa língua. Por mais que ele tenha sido provado, mesmo ao ponto de falar de forma precipitada e com raiva, Jesus nunca pecou com as palavras. Com paciente calma, ele recebia o desprezo, as provocações e a zombaria dos companheiros de trabalho no banco de carpinteiros. Em vez de reagir com raiva, ele começava a cantar um dos belos salmos de Davi. Em seguida, antes que se dessem conta disso, seus companheiros se juntavam a ele na melodia. Que mudança ocorreria neste mundo se os homens e mulheres de hoje seguissem o exemplo de Cristo no uso das palavras? Como a verdadeira religião age de modo silencioso e altruísta nos bastidores? Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. A verdadeira religião nem sempre é visível nas reuniões formais da igreja, mas está na prática do Evangelho, no dia a dia, por cada crente. Aí sim a verdadeira religião age e tem resultados, frutos para a glória de Deus. O culto em congregação é importante, é importantíssimo. É onde nós então adoramos a Deus, é onde então nós buscamos e aprendemos a teoria. É onde nós recebemos então o direcionamento da palavra de Deus para sairmos e lá fora colocarmos em prática dia a dia os ensinos de Jesus. Devemos então colocar a nossa fé em ação. E com a graça de Deus, muitos serão alcançados como resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.